Ao pensar em Kanye West, seu pensamento pode ir para vários lugares, para o mundo da música, o mundo da moda, ou até mesmo o mundo das polêmicas. Mas independente se a qualidade dessas coisas for incrível, George Bush doesn't care about black people. ou horrível, I'm a sick fuck, I like a quick fuck. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. sucesso comercial é algo que nunca falta, a não ser que envolva fantoches. Se isso também te pegou de surpresa, me permita apresentar o fracasso que foi Alligator Boots. Alligator Boots, ou Botas de Jacaré, foi um projeto de programa para TV que misturava Saturday Night Live com os Muppets, o que se traduz basicamente em uma série de sketches, tendo também uma história nos, entre aspas, bastidores, envolvendo a celebridade convidada e os outros membros do elenco, que no caso são fantoches. E depois de falar tudo isso, eu percebo que talvez seja um pouquinho confuso, então é melhor eu começar do começo. O ano era 2007. Um jovem promissor rapper chamado Kanye West estava trabalhando no seu terceiro álbum, intitulado Graduation. E durante uma das sessões de gravação, estava presente outro rapper no estúdio, chamado Rhymefest. Ele então começa a fingir ser um personagem chamado Pork Troy, um rapper que se apresenta como uma pessoa, mas na verdade é um porco disfarçado. Algo que ninguém repara, a não ser pessoas inteligentes. E da mesma forma que eu e você estamos gargalhando a beça agora, todos no estúdio acharam um personagem fantástico, principalmente o Kanye, que prontamente soube que queria usar esse personagem em algo. A ideia de um desenho animado foi considerada, mas depois de falar com Jimmy Kimmel, que na época era dono da Jackhoe Industries, um grupo de roteiristas que já trabalhava com o programa Crank Yankers, um programa em que trotes telefônicos eram ilustrados com fantoches e que era bem popular na comunidade do rap, a ideia de criar um show dos Muppets versão hip hop surgiu. Ideia essa que o Comedy Central confiou o suficiente a ponto de produzir um piloto. A história para esse piloto era que Pork Troy é o apresentador do programa Alligator Boots, que nesse episódio tem como convidado o Kanye West. Pork quer que Kanye participe de sua nova música, Baby in the Club, que fala sobre uma mina de 20 anos que usa seu bebê de 1 ano para atingir a idade mínima de 21 anos para poder entrar numa balada. Kanye não gosta da ideia e na verdade quer fazer uma música com o tema de Star Wars, com o intuito de pegar a princesa Leia, que no caso é a Kim Kardashian. Os dois ficam tentando convencer um ao outro para participar de seus respectivos projetos, enquanto acontecem algumas sketches no meio do caminho. Agora, para avaliar tudo isso, é um pouquinho complicado porque esse episódio nunca foi ao ar. A única coisa que temos são algumas cenas que apareceram no making of. Então, eu vou ter que supor o que acontece em cada sketch, baseado nas poucas cenas que temos. A primeira é sobre esse pombo chamado Pablo, que voa por aí incomodando os outros com suas atitudes de espionar um casal transando e cagar na cara de uma criança. Mas, algo acontece e ele começa a cair do céu e acaba virando churrasco de alguém. Bom, eu não quero ficar aqui julgando, porque eu explicando uma piada fica infinitamente menos engraçado do que se você estivesse assistindo ela acontecer. Mas eu pessoalmente acho que a saga daquele mano que comeu um pombo de verdade é um conceito bem mais hilário. Fiz o vídeo comendo pombo, deu muitas visualizações, ainda bem. Graças a Deus valeu a pena a doença aqui que eu tô, porém eu tô com uma doença que eu ainda não sei o que é. A segunda é sobre esse casal que tá saindo de um restaurante ou algo do tipo e são parados por um ladrão que imediatamente exige o dinheiro dos dois. Um holofote então é apontado para o céu, chamando o Capitão Homem. Ao ver o chamado, o nosso herói decide então agir. Mas não antes de dar um pequeno pega, né? Bom, por conta do nosso herói estar um pouco atarefado, não daria pra fazer a cena clássica do super-herói impedindo o crime de acontecer bem na hora que ele tá acontecendo. Então, o ladrão exige as roupas de sua vítima também. Mas, mais uma vez, o herói não aparece porque ele se deixou influenciar pelo GTA. Bom, essa cena tem que acontecer, mas não tem mais nada para ser roubado, então o ladrão exige os braços do cara. Depois disso não dá para saber o que acontece, mas esse conceito já é bem melhor do que o anterior. E a última cena que temos alguma informação, que por acaso foi escrita e dublada pela lenda Jordan Peele, é a do discurso icônico do Martin Luther King. Porém, nessa versão, o Dr. King, ao dizer "eu tenho um sonho", começa a descrever sonhos literais como "eu tenho um sonho em que todas as crianças negras e todas as crianças brancas viraram lesmas gigantes e tomaram conta do mundo todo".
Outro exemplo seria: eu tenho um sonho, que havia uma mariposa gigante voando sobre a cidade e que o Empire State Building era um sorvete gigante. Ou até mesmo: e no futuro, minha mãe estaria lá, mas ela tem a cabeça de um Smurf e todas as crianças na verdade são patos do tamanho de cavalos andando por aí. Uma premissa que poderia ofender algumas pessoas, mas que a maioria dos roteiristas gostou muito. Também havia um comercial paródia da Axe, mas que não possui mais informações. Além de alguns outros personagens que não foram mostrados, como Young Jin e Who Did. Esse sendo um possível trocadilho com a palavra Hood, que é a favela, e Who Did, que se traduz como quem fez, além do Barry White, que esse sim é um trocadilho com o animal Bear e o cantor Barry White. Então nós temos basicamente roteiristas consagrados, celebridades e um conceito que demonstra potencial. E mesmo assim, não foi aprovado por quê? Bom, ninguém sabe ao certo. Na verdade, a maioria tinha muita fé que o programa seria aprovado, e ficaram chocados quando o projeto foi rejeitado. Até parecia que realmente ia acontecer quando executivos do Comedy Central chamaram o Kanye para uma festa. Mas depois daquela noite, Kanye trouxe a notícia que o programa não ia rolar. Mas eu particularmente tenho uma teoria do porquê o programa foi rejeitado. Uma teoria que não tem nenhum compromisso com a verdade, mas dá uma olhada. O que eu acredito é que tudo isso não passou de um jeito do Kanye West chegar na Kim Kardashian. Eu sei que isso soa um pouco absurdo, mas dá uma chance. Quando a equipe de roteiristas escreveu o primeiro script do programa, Kanye era para ser a única celebridade a aparecer, mas depois de um tempo ele sugeriu ter alguém para entrar no papel de Princesa Leia, e essa sugestão já veio acompanhada com o nome Kim Kardashian. Os roteiristas não curtiram a ideia, já que até aquele momento a única coisa pela qual a Kim era conhecida era sua sextape. Eles então começaram a escrever um roteiro visando outra pessoa, mas o Kanye insistiu fortemente por ela. Ao tentar convencer o Kanye que isso não era uma boa ideia, o produtor executivo Daniel Callison foi até uma sessão de estúdio na qual o Kanye estava supervisionando a gravação de sua música Flashing Lights. Ao entrar lá, ele viu o Kanye muito focado em um vídeo no seu notebook. Sabe qual o vídeo? A sextape da Kim Kardashian. Então, basicamente, Kanye queria ter um programa mega diferente, ousado e estiloso, já que todos diziam que ele era muito preocupado com as roupas dos fantoches, tudo isso só para conhecer e impressionar a Kim Kardashian. Até porque dizem que eles nunca tinham se encontrado pessoalmente antes disso. Depois que esse objetivo foi concluído, não havia mais motivo para continuar com essa palhaçada. E eu sei que é meio difícil de acreditar que alguém passaria por esse trampo todo, envolveria tanta gente e colocaria tanto tempo e energia em um projeto só para desistir na reta final. Mas quando lembramos que estamos falando do Kanye West, o cara que tem mais álbuns abandonados do que lançados, essa ideia não parece ser tão absurda assim. Mas então, eu acho que é basicamente isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou dessa história toda e eu acho que é isso. Tenha um bom dia.